E aí, bom dia! Hoje, dia 30 de julho, quinta-feira, a gente está começando uma aula numa manhã muito gelada em Porto Alegre. Está fazendo aí 4 graus, 5 graus. E a gente vai dar uma esquentada nesse nosso dia. Hoje a gente vai discutir, então, a transição do governo de Getúlio Vargas para o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. O conturbado governo de Vargas, né, com uma pressão muito forte dos Estados Unidos, dos interesses americanos e principalmente, isso no âmbito internacional, e principalmente aqui no Brasil, uma pressão muito grande da imprensa brasileira, né, que são chamados entreguistas, né, principalmente a UDN, por conta daquele episódio do atentado na rua Toneleiros. Então, hoje a gente vai ver isso, a gente vai trabalhar basicamente o governo desenvolvimentista de Vargas e de Juscelino Kubitschek, a Constituição de Brasília, todos os elementos que colaboram aí para o desenvolvimentismo no Brasil, para a entrada de capital estrangeiro, né? E o final trágico desse governo, um final, digamos assim, nostálgico do governo de Juscelino Kubitschek também, lá em 1960. Vamos ver então, certo? Então antes de começar, a gente vai recapitular um pouco do que a gente viu, né? A gente vai tentar lembrar um pouco dos assuntos que nós vimos aí com o governo Vargas, para que a gente possa encaminhar então esta aula de hoje. Certo? Então, antes de começar, eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum tipo de dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de questionar, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, ou que faltou, ou que vocês não conseguiram compreender neste assunto que nós vimos na aula passada. Não tem nada, pessoal? Tudo certo? Estão me ouvindo? Tudo certo, senhor. Ah, tá, não, porque ninguém me respondeu, eu não sei se estavam me ouvindo ou não. Então tá, beleza. Vamos seguir então. Então, recuperando o que a gente viu no período passado, vocês devem ter as anotações de vocês devem fazer algum tipo de anotação. Nós vimos então que o governo Vargas, ele foi acompanhado de um governo muito conturbado. Ele tinha o apoio popular, ele tinha o apoio das massas trabalhadoras, ele assumiu um governo extremamente com problemas muito graves na questão econômica, um governo que tinha uma pressão muito forte dos meios de comunicação, né, dos grandes empresários que estavam aí a fim de se associar com o capital internacional, principalmente com os Estados Unidos, e o Vargas com um governo extremamente nacionalista, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, a criação da Petrobras, a gente vai ter a criação da Eletrobras, e antes disso tudo, nós vamos ter a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, né? O BNDE, e que é um banco que fomenta o desenvolvimento industrial no Brasil, que fomenta o desenvolvimento da economia brasileira, né? Então, isso vai desagradar demais o capital internacional e, principalmente, né, a esses empresários ligados aos Estados Unidos aqui no Brasil, que eram chamados de entreguistas, né? Em especial a UDN. Pois é, numa ação desastrosa, numa atitude, digamos assim, muito passional, né, do Gregório, que é o capanga lá do Vargas, né, um segurança dele, de gabinete, enfim, lá do Palácio do Catete, que nós vamos ter o atentado, então, a tentativa de atentado na rua Toneleiros, que vai acabar levando à morte, né, o segurança de Carlos Lacerda, que é um crítico contumaz de Vargas. E aí, meus queridos, de 4 de agosto, que foi o dia do atentado, até o dia 24, aí são
20 dias de intensa crise no governo Vargas, a opinião pública pegando muito no pé, falando sobre crime político, e o que vai fazer Vargas, então, escrever aquela carta testamento que a gente assistiu aí no nosso vídeo da aula passada, onde Vargas, então, sai da vida para entrar para a história, né? E ele consegue, então, mobilizar centenas de milhares de pessoas nas ruas do Brasil inteiro, né? Aqui em Porto Alegre também a gente teve muita gente na rua chorando a morte de Vargas, principalmente porque ele era gaúcho, né? Mas isso aconteceu no Brasil todo. Ele tinha um apelo, né? Ele era um presidente que você sabe muito bem, que fez uma história basicamente aí de mais de 20 anos na política brasileira, com uma intensa propaganda, né, da sua imagem. Então todos conheciam em todos os recantos a figura de Vargas. Muito bem. E aí, como é que vai ser essa transição? Essa transição não vai ser tão fácil assim, né? O vice-presidente não vai conseguir fazer a transição porque vai ter um infarto, vai se declarar incapaz, então, de conduzir essa transição de governo, porque o que se esperava é que nós tivéssemos eleições para, né? Porque foi praticamente um ano antes, né? Das eleições que Vargas se suicidou, e aí nós tivemos então todo um atrapalhar da carruagem, né? Porque o vice de Vargas se aproxima da UDN, né? Se aproxima das ideias, né? Da UDN, acaba assinando um plano chamado SUMOC 113, que foi criado pelo Banco Mundial, recém-criado, pelo Fundo Monetário Internacional, recém-criado na esfera internacional, e que era um órgão, né, é um órgão até hoje, né, vinculado aos Estados Unidos. E na tentativa de emissão de moedas. Então, isso não agradou muito a base aí a base do governo do Vargas. A gente vai ver, então, eu vou dividir com vocês aqui a tela para a gente continuar a ver a nossa organização aqui. Vamos lá. Aqui. Então, o final desse governo, o Café Filho, que é o vice-presidente, ele vai, então, se aproximar da UDN, como eu falei, vai assinar a SUMOC 113, que facilita, de certa maneira, as importações de empresas estrangeiras. Essa facilitação de importações, gurizada, ela é um alento, né, para os Estados Unidos. Quer dizer, a gente conseguiu, né, que Vargas saísse do poder para a gente penetrar na economia brasileira. Era isso que os caras queriam, né? E aí, no meio desse caminho, o Café Filho, então, ele passa mal, ele tem um AVC aí, e ele vai ser afastado aí da presidência. Bom, o Carlos Luz, que é o presidente do Congresso Nacional, então, porque na ausência do presidente e do vice-presidente, quem assume é o presidente do Congresso Nacional. Ele assume. E aí ele tenta dar um golpe. Né? A política brasileira percebe que nitidamente o Carlos Luz quer, né, assumir através de um golpe. E aí, então, o Marechal Lott, Henrique Lott, ele garante, ele impede, né, que isso aconteça. Ele intervém, ele dá, digamos assim, um golpe preventivo, se é que isso existe, né? Ele dá um golpe preventivo, coloca o presidente do Senado, que é a segunda Câmara. Então, a gente tem um sistema legislativo que é bicameral, né? Nós temos o Congresso Nacional, que tem os deputados, que era o presidente era o Carlos Luz, e temos o Senado, que o presidente é Nereu Ramos. Então, Nereu Ramos completa o mandato de Vargas e abre as eleições. E aí surge a figura deste mineirinho que está aí, né, o senhor Juscelino Kubitschek. Então, para que a gente possa entender um pouco qual foi a trajetória do Kubitschek, como é que ele chegou, né, quais foram os passos tomados por ele e tal, eu vou me permitir colocar para vocês um pequeno trechinho, depois eu vou deixar todos esses endereços lá na descrição da nossa aula, tanto na Iônica quanto aqui no meu canal, né,
aqui no YouTube, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês. O suicídio de Vargas levou boa parte dos trabalhadores às ruas, numa onda de protestos contra a oposição conservadora e o capital estrangeiro. Naquele instante, o vice-presidente Café Filho assume o governo, comprometendo-se, a princípio, em manter o calendário eleitoral previsto na Constituição. Apesar do presidente Café Filho demonstrar simpatia pelo grupo de políticos que contribuíra para o suicídio de Vargas, cumpriu a promessa, convocou eleições em 3 de outubro para o Congresso Nacional. Na eleição para o Congresso, as posições dos principais partidos pouco se alteraram. O PSD, representante das elites burocráticas do Estado, dos proprietários de terras e de setores nacionais da burguesia, maior força política do país, conseguiu 114 cadeiras. A UDN totalizou 74 cadeiras, conseguindo mais uma vez votação expressiva entre a classe média. Por último, o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado na burocracia sindical e representando a classe trabalhadora urbana, totalizou 56 cadeiras. Começa a campanha presidencial. A UDN lança Juarez Távora. O Partido Social Progressista indica Adhemar de Barros. Em Belo Horizonte, aproveitando-se do momento, Juscelino Kubitschek inicia sua campanha formalizando a aliança PSD-PTB. Os udenistas, sentindo a derrota, adotaram abertamente o discurso golpista. Em novembro de 55, Café Filho, internado às pressas, vítima de infarto, declarando-se impossibilitado de manter-se no poder, foi substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz. A corrida presidencial foi pior para a UDN. Seu candidato, Juarez Távora, foi derrotado por Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais, lançado candidato com o apoio do PTB. Juscelino conseguiu aproximadamente 36% do total dos votos, contra 30% de Juarez Távora e 26% de Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista. Já os votos brancos e nulos corresponderam a apenas 8% do total. Lacerda lançou seu apelo ao golpe que impediria, segundo ele, a ascensão do comunismo no Brasil. Carlos Luiz, fazendo o jogo da UDN, defendia o impedimento de JK e João Goulart. O ministro do Exército, Marechal Henrique Lott, pressentindo a intenção golpista dos udenistas, promoveu em 11 de novembro de 55 um golpe preventivo, afastando Carlos Luiz, entregando o poder ao sucessor constitucional Nereu Ramos. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. O processo de industrialização implantado no Brasil a partir dos anos... Então, pessoal, nesse pequeno vídeo a gente consegue ver, ilustrando aí, que havia toda uma intenção, né, de golpe mesmo, né? Então a coisa estava muito tensa nessa esfera. E se a gente parar para pensar, são 10 anos depois é que nós vamos ter o golpe. Mas o governo de Juscelino Kubitschek, apesar de ser um governo que era apoiado
pelo PTB e um governo que também era apoiado pelo PSDB, ele foi um governo extremamente liberal. Ele foi um governo de aproximação com o capital internacional. Ele foi um governo de abertura para o desenvolvimentismo no Brasil, com um processo de industrialização bem diferente daquele processo de industrialização dos anos 30 que o Vargas propunha, né? Dos anos 20, 30, que houve no Brasil. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que lá naquele momento histórico a gente teve um processo de industrialização que era basicamente assentado no desenvolvimentismo, ou seja, na indústria da indústria, né? Para que o Brasil criasse condições de desenvolver a sua indústria de maneira autossuficiente, nacionalista, criando elementos para o país, né, sem interferência externa, aproveitando os financiamentos externos, sim, mas com uma tecnologia própria, com desenvolvimentismo próprio. Aqui não. Aqui com o Juscelino Kubitschek, a gente vai observar que é o contrário, né? O Brasil iria se aproveitar, né, obviamente, da vinda de empresas, de indústrias internacionais, criando um mercado de trabalho, mas todas essas indústrias são indústrias transnacionais. Por exemplo, indústrias de eletrodomésticos, indústrias de carros, né? Indústria de bens leves, de roupa e tudo mais. Então, para que a gente possa entender, eu vou colocar aqui o nosso slide para a gente ver como é que vai ser esse governo do Juscelino Kubitschek. Então, o Juscelino, um presidente que vai de 56 a 61, ele cumpre o seu mandato, né, diferente do Getúlio Vargas. Democracia hábil politicamente, porque ele consegue governar o Brasil, e isso é uma coisa interessante. Juscelino governa sem preconceitos, né? Sem cerceamento político. Ele não tem um preconceito político, por exemplo, né? Ele vai lidar bem com políticos do PSD, que são os coronéis, né, os grandes proprietários, os grandes banqueiros, e também com o PTB. Então ele vai, de certa maneira, ser esse político aí, esse populista que vai estabelecer um padrão, né, de hora para hora atendendo uns, hora atendendo outros, né? Ele é conhecido por esse termo, né, desenvolvimentismo, porque a sua campanha dizia o seguinte: eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então, todos achavam isso muito ambicioso. E ele traça isso, tudo que está aqui no nosso slide é importante, porque se cai Juscelino no vestibular, ou se cai Juscelino no Enem, e aí o Enem está um pouco enfraquecido nas universidades, mas é importante a gente falar sobre isso. Se cai Juscelino, cai que ele foi um desenvolvimentista, cai o slogan dele, 50 anos em 5, e cai o plano de metas. Vai cair plano de metas. E o que foi o plano de metas? O plano de metas, ele dava ênfase no desenvolvimento de várias áreas estratégicas e importantes no Brasil. Com ênfase no quê? No desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, ele aproveitava a vinda das indústrias para cá, justamente para desenvolver a nossa indústria aqui, certo? Então, nós vamos ver aqui que as facilidades, principalmente das multinacionais, em se instalar no Brasil. Deixa eu aceitar a Maria Eduarda. Principalmente das multinacionais, né, de veículos como a Volkswagen, que vem para cá, nós vamos começar a desenvolver um carro próprio aqui no Brasil, né? Então, nós vamos ter essa característica, né? E esses parques industriais, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar emprego. E isso era importante. O Brasil vivia uma crise de desemprego. Lembra que a gente falou? Então, isso gera emprego. Uma coisa que estava na Constituição brasileira também era uma construção importante. Estava na Constituição de 46 o deslocamento da nossa capital, que sairia da onde está e iria para outro lugar. E isso foi um projeto não do Juscelino Kubitschek, não foi um projeto dele.
ele executou o projeto. Aliás, ele executa o projeto de maneira muito rápida, né? E com financiamentos internacionais, e os Estados Unidos vai adorar isso, né? Porque vai despejar dinheiro no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, esse projeto ele foi desenvolvido, ele começou a ser pensado por Dom Pedro II. Dom Pedro II já pensava já sonhava com uma capital que fosse em outro lugar. E aí ele contrata, ele tem um topógrafo chamado Van Hagen. O Van Hagen é um holandês, vai percorrer o sertão brasileiro, né? Principalmente a região do Cerrado, uma região muito seca, muito árida, né? E ele vai percorrer esse planalto, né? E esse planalto e vai ali então estabelecer uma área que é justamente onde é Brasília hoje, né? A região do Planalto Central do Brasil. Então a capital do Brasil, ela sai do Rio de Janeiro e passa a ser então em Brasília. E a sua construção vai começar em 56, né, com todas as tratativas e tal, vão ser chamados o urbanista Lúcio Costa e o engenheiro, né, Oscar Niemeyer, e esses caras vão desenhar e projetar Brasília e que irá ficar pronta em 1960. Sem dúvida nenhuma, essa construção vai ser a maior geração de empregos e deslocamento populacional da história do Brasil. Da história do Brasil. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma importante estrada e usinas, né, a serem construídas. Então, uma série de obras importantes que são obras justamente que geram emprego, mas elas são obras, ou seja, elas geram emprego, mas elas acabam. E quando acaba? E quando acaba o emprego? Acaba o dinheiro. Então, nós vamos ter problemas em relação a isso. Ou a gente continua sempre crescendo, a gente vai sempre crescendo e sempre gerando emprego, ou quando termina o emprego, termina a obra, termina o dinheiro, termina o financiamento, a gente entra numa crise. E é mais ou menos isso que vai acontecer no Brasil. Então, a construção da estrada Belém-Brasília, no meio do sertão brasileiro, lá do Planalto brasileiro, até a região de Belém, que é no Pará, que é um estado gigantesco, mas põe gigante nisso. A construção de Brasília, o deslocamento de vários, principalmente nordestinos, saem do Nordeste e vêm para o sertão. Esses trabalhadores vão ser chamados de candangos, mas vão vir centenas de milhares de nordestinos, vão migrar para essa região do Planalto Central, justamente para fazer, para a construção, né, de Brasílias. Aqui embaixo está aqui, ó, Furnas, né, que é a usina hidrelétrica de Três Marias. E por que é importante a usina hidrelétrica? Ora, as usinas hidrelétricas são importantes porque não adianta a gente ter, né, uma cidade se a gente não tem como fornecer, principalmente, a energia para essa cidade. Eu estou falando de qualquer cidade, não é Brasília, mas todas as cidades. Então as populações aumentam, né, o consumo aumenta. Nós vamos ter a fábrica, por exemplo, da Frigidaire vindo para o Brasil. O que é isso? É uma geladeira. Então, se eu tenho geladeiras e a possibilidade de ter geladeira em casa, vai aumentar o consumo de energia. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mais produção energética. Eu vou ter que pensar em formas de produzir essa energia. E aí a construção, né, das hidrelétricas vão ser fundamentais para isso. Então, o Brasil busca empréstimos internacionais, né? E aí o Brasil vai se encalacrar em dívida, né? Mas ele busca justamente porque começa a ter uma urbanização intensa e completamente desordenada. Poucas cidades do Brasil, pouquíssimas cidades no Brasil, são planejadas, são desenhadas. Pouquíssimas cidades. Nós vamos ter um problema muito grave no crescimento desordenado de São Paulo. A gente vê, por exemplo, São Paulo, quando chove, quando tem chuvas torrenciais, né? São Paulo é uma cidade que inunda, os rios transbordam, né? A cidade inunda. Outra coisa que nós temos em São Paulo, que é completamente desorganizado, é o sistema viário. Nós temos um sistema viário em São Paulo que, quando dá algum evento, quando dá
como é que se chama, engarrafamento é de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Por quê? Porque ele cresce de maneira desordenada. O planejamento não foi bem executado, não houve planejamento, né, viário na cidade, né? Em Porto Alegre também nós temos problemas, né, de desordenamento urbano, né, com alagamentos pontuais e tal, né? Mas a nossa cidade é muito pequena em relação a uma megalópole que é São Paulo, por exemplo. Agora, cidades que foram planejadas, né? Brasília foi uma cidade planejada. Brasília praticamente não tem esquina. E outra, tu colocar uma cidade que vai ser a capital administrativa do teu país, no centro dele, no centro do país, é estratégico, né? Por que é estratégico? Bom, vamos pensar o seguinte, imagine se a capital federal, imagine se o Bolsonaro tivesse a capital no Rio de Janeiro. Vocês acham que ele teria pressão popular no Rio de Janeiro? Será que o povo iria para as ruas no Rio de Janeiro protestar contra o Bolsonaro? Seria fácil conter? Porque Rio de Janeiro é outra cidade, tipicamente, que não tem planejamento urbano. As pessoas vão se acavalando, então, nos morros. Uma cidade extremamente desorganizada nesse sentido, né? Então, as populações estão na capital. Tu imagina a capital no Rio de Janeiro hoje, cara. Né? Qualquer probleminha que desse, ia ter uma multidão de milhares e centenas de pessoas na frente do Palácio do Catete lá, enchendo os ouvidos do presidente. Então, a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para um lugar inóspito, seco, difícil de chegar, no Planalto Central, no meio do Brasil, é estratégico. É estratégico. Muito bem. Aliás, além disso, né, o que acontece? Em volta de Brasília se cria muitas cidades, Brasilândia, Santo Cristo, que está na música do Legião Urbana, né? O Faroeste Caboclo. Então, a música do Renato Russo, o Faroeste Caboclo, ela é emblemática, porque ela conta a história, né, do Santo Cristo, que morava numa miséria braba, né, que é aquela cidade que fica ali, né, na periferia de Brasília, que são justamente as populações que migraram para lá, né, fizeram o movimento de ir trabalhar lá, os candangos, e não saíram mais, e ficaram ali, em volta, sem nenhuma infraestrutura. Então, são cidades que não foram planejadas. Elas nascem porque essas populações acabam ficando por ali. Então, nós vamos ter muitos empréstimos externos, né, urbanização intensa e desordenada, inflação concentrada na renda, ou seja, o dinheiro começa a não valer mais. Por quê? Ora, gente, imaginem vocês. Hoje, nós temos uma obra qualquer que façam em Porto Alegre ou no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, na Copa do Mundo, né? A gente teve a construção de vários estádios de futebol. Cara, estádios roubaram muito dinheiro na construção de estádios. A gente tem aqui em Porto Alegre obras que até agora não foram entregues, que eram obras da Copa do Mundo, que era para ser na Copa do Mundo que foi no Brasil, e que ainda não foram entregues. E o dinheiro se perdeu. Então, tu imagina a construção de uma cidade. Quanto dinheiro foi desviado na construção de Brasília? Muito dinheiro. E, claro, isso vai gerar uma inflação, isso vai gerar uma dívida externa do Brasil muito grande, porque esse dinheiro que vem do exterior, emprestado para o desenvolvimento urbano. Tá? A Sudene, que foi um fracasso, foi uma tentativa de desenvolvimento de acabar com a seca no Nordeste brasileiro, a Sudene. Só que o que aconteceu? O dinheiro ia para acabar com a seca e aí faziam o quê? Pegavam os coronéis do sertão lá do Nordeste brasileiro, pegavam o dinheiro e criavam poços, por exemplo, para dar, por exemplo, para dar água e alimento para o pasto dos seus bois e cavalos das suas fazendas. E a população que justamente precisava de água para desenvolver plantação, agricultura, para sobreviver, não tinha. Então a Sudene foi o maior fracasso, foi jogar dinheiro pela culatra, foi dar dinheiro para grandes coronéis do sertão, né, lá do Nordeste brasileiro. Em 1960, o Brasil diz que não vai pagar, que não tem condições de pagar as dívidas internacionais. E aí, então,
nós entramos numa profunda crise. Imaginem vocês o seguinte. Imaginem vocês que o Brasil sou eu. Aí eu não pago as minhas dívidas. Eu sou um devedor. Aí eu chego para um de vocês e pergunto: alguém me empresta um dinheiro que eu preciso comer alguma coisa? Amanhã eu pago. Vocês vão pagar, vocês vão emprestar dinheiro para mim. Vocês vão acreditar em mim. Vocês vão apostar em mim. Eu sou um mau pagador. Então vejam, eu quero que vocês entendam que o Brasil vai ser visto como, primeiro, um mau pagador. Alguém que desperdiça dinheiro que é um dinheiro público. Então, o Brasil vai ficar queimadaço no campo internacional. Os investidores internacionais não vão ter coragem de investir, de desenvolver o Brasil. Quanto menos dinheiro entra no Brasil, quanto menos grana entra no Brasil, menos o Brasil desenvolve. Mais caro se torna a vida aqui. Então, nós vamos ter a construção de Brasília maravilhosa e tal, né? Uma obra sem precedentes, mas nós vamos ter aqui um momento de crise sem precedentes no Brasil. E aí? E aí nós temos as eleições de 1961. As eleições de 1961, no qual a gente tem essa figuraça aí, né? Jânio Quadros, que vai concorrer, né? E com uma situação que era uma situação descabida, né? Porque a Constituição de 1946 previa o seguinte, ó, que o candidato que tivesse maior votação seria o presidente e o segundo candidato que tivesse maior voto seria o vice-presidente. Então seria mais ou menos assim, como se o presidente fosse o Jair Bolsonaro e o segundo candidato que mais votos teve foi o Haddad, e que o Haddad fosse o vice de Bolsonaro. Vocês acham que isso ia dar certo? Então, isso foi o que aconteceu aqui nas eleições de 1961. A gente vai ver sobre as eleições de 61 no nosso próximo encontro, que é justamente na terça-feira que vem, quando a gente vai trabalhar especificamente o governo Jânio Quadros e o golpe de 1964. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje? O governo JK, as suas políticas de desenvolvimentista, SUMOC, a dívida externa, da crise. Nós temos outros elementos que eu gostaria que vocês anotassem aí, que são importantes, que nascem nesse momento, né? Além de nós termos a entrada de muitos eletrodomésticos, né, como ferro de passar, máquina de lavar, nós temos geladeira. Então, todas essas fábricas, as montadoras de veículos, né? Todas essas grandes indústrias chegam no Brasil, né? E, além disso, nós temos a Copa do Mundo de 58, que o Brasil ganha. Daqui o Juscelino vai ser o primeiro presidente, então, a condecorar os jogadores. Isso é importante? É claro que é importante, porque isso, de certa maneira, vai coroar o seu governo. Nós temos a bossa nova como um ritmo que surge justamente nos anos 60 no Brasil, que é durante o período de ouro, né, da política brasileira, com o Juscelino Kubitschek. Então, nós temos aí um momento diferenciado de uma política liberal, de abertura de mercado, que foi durante o governo Juscelino Kubitschek. Diferente do governo Vargas, o governo Kubitschek, então, ele promove essa aliança, né, com o capital internacional. A sua pressão, a pressão da UDN, que ele vai sofrer, é muito menor, porque como ele faz uma política de abertura, né, a UDN não vai ser tão contundente como foi contundente com o governo Vargas. Certo? Dúvidas? Certo, senhor. Alguém tem alguma questão? Tudo certo, senhor. Beleza pura, então. Eu agradeço a presença de todos e a gente se encontra na terça-feira
nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser, então, o governo Jânio Quadros e o golpe militar de 1964. Muito obrigado a todos, um bom dia, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu Tchau, pela Vai pra aula, aula, senhor. senhor. Tchau, senhor. Tchau. Tchau.